Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Letícia do Caregivers Brasil Canadá. E hoje eu vim contar para vocês a experiência de ter ido para o mercado canadense procurar um emprego na área que eu gosto pela primeira vez no meu pós-caregiver. E eu consegui um mega emprego, um emprego super legal, numa área que eu gosto, no tipo de empresa que eu gosto, e eu estou doida querendo contar essa novidade para vocês. Tá empolgado? Quer saber mais? Vem comigo que eu te conto tudo! Oi gente, por onde começar, né? Vamos começar pelo começo, né, Letícia? Mas vamos lá, pra quem não sabe, né, eu peguei minha residência permanente através do programa de Caregivers, com a minha experiência ali do Caregivers. Isso foi em outubro de 2021 e coincidiu de que eu pedi demissão, a minha residência saiu, porque eu queria ir pro Brasil, fui pro Brasil, aproveitei mega super, fiquei lá por 2 meses, super aproveitando a minha família e voltei bem no finalzinho de dezembro. Ou seja, cheguei aqui no Canadá de volta, acho que foi dia 28 de dezembro de 2021 e comecei a procurar emprego. E, gente, uma coisa muito engraçada, né? Lá no início de dezembro de 2021, eu cheguei a fazer uma entrevista com uma empresa que eu super admiro, que eu queria muito trabalhar nessa empresa. E eu fiz uma entrevista e eu achei que ia dar certo. Então, eu não pesquisei sobre o mercado canadense, como é que funcionava. Eu achei que eu ia mandar meu currículo com a minha residência permanente e pronto, eu ia conseguir um emprego no Canadá. Mas, para minha surpresa, não é assim que acontece. O mercado canadense, ele funciona de uma forma bem diferente do mercado brasileiro, tanto a questão do currículo, tanto a questão das entrevistas e vários outros pequenos aspectos que eu jamais imaginaria se eu não tivesse estudado esse mercado depois. Então, sim, fiz uma entrevista lá em dezembro e eu achei que ia dar tudo certo. Então, eu achei que eu ia chegar aqui no Canadá praticamente empregada, mas não foi isso que aconteceu, gente. O processo seletivo nessa empresa demorou mais do que eu imaginei, né? Eu achei que ia sair bem rápido. Só que, gente, uma novidade, tá? Se você que vai vir pro Canadá, né, e vai procurar um emprego, seja ele pós-caregiver ou você vai vir através de college, enfim, saiba que os processos seletivos, eles demoram bem mais aqui do que no Brasil. Conversando com algumas pessoas, né, do Brasil, eu percebi que os processos seletivos também estão demorando um pouco no Brasil, mas aqui, gente, é super normal um processo seletivo durar 3 meses, 4 meses, depois eles te chamarem. Tem gente que acha que nem foi chamado, já tinha sido descartado para a vaga e nem tá contando mais com aquele emprego e às vezes a empresa vai te ligar. Então tenha isso em mente, se prepara cerca de 3 meses, 4 meses antes do que você quer de fato trabalhar. Se o emprego vir antes, perfeito, ok, né? Se você tiver disponibilidade, lógico, mas tenha em mente que isso pode demorar mais do que você imagina. E, gente, vamos falar a realidade, né? O custo de vida aqui no Canadá é super caro, então não dá pra gente se dar o luxo de ficar aí, sei lá, 3, 4, 5, 6 meses desempregado, que foi o que aconteceu comigo, porque eu saí do emprego, foi em outubro de 2021, então eu fiquei ali meio de outubro, novembro, dezembro, janeiro ainda não tinha emprego. Então, o que aconteceu? Eu entrei um pouco em desespero, né, e comecei a pensar, cara, contatos, quem que eu tenho de contato? Aí mandei mensagem para as minhas amigas, caregivers, para saber se alguém tinha algum emprego. Eu não queria de fato pegar uma nova família, por quê? Porque a gente acaba criando um vínculo ali afetivo com a família, com as crianças, e eu não queria simplesmente entrar só pelo dinheiro e, sabe, pagar minhas contas e depois, quando eu achasse um emprego dos meus sonhos, um emprego em empresa, alguma coisa assim do tipo, eu simplesmente virar as costas para a família e sair. Eu não achei que seria o momento de fazer isso, então só por isso que eu decidi não voltar a ser caregiver, mas assim, acho super de boa, eu faria numa boa o trabalho de caregiver, mas eu não queria fazer um compromisso com as famílias. Então eu cheguei sim a me disponibilizar para algumas famílias, falando que eu queria um trabalho que não fosse longo termo, que não fosse, né, um período grande, que eu poderia sair a qualquer momento, mas nessa incerteza de que eu podia sair a qualquer momento, algumas famílias não tiveram interesse, né, em continuar nessa entrevista ou, né, me conhecer pessoalmente, por causa eu estava numa situação incerta. E eu super entendo, gente, se eu fosse mamãe eu também acho que eu não ia querer. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Aí o que aconteceu? Eu comecei a procurar emprego, né, eu peguei o currículo de algumas outras caregivers, pós-caregiver, e modifiquei o meu currículo, fui pro mercado, mandei. Gente, eu mandei meu currículo para um monte de empresa, entrei no site do Indeed, LinkedIn eu não sabia mexer muito bem e eu vi que aqui é uma ferramenta poderosíssima, tá? E eu não sabia do poder do LinkedIn até então.
Então eu fui procurando ali, foi mais focado ali no Indeed e algumas outras plataformas que eu não lembro o nome. Então eu apliquei para algumas vagas e por mais que eu achei que o meu currículo estava bom, gente, ninguém me ligava, ninguém me chamava para entrevista, nada. Foi um escuro total, assim. Eu não ouvi de ninguém e eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? Aí eu tive a brilhante ideia de procurar, assim, vou procurar um coach de carreira, alguém que vai poder me ajudar. Gente, a minha vida nesse ramo aí de procurar emprego mudou completamente. Por quê? Por mais que meu currículo tava bom, aos meus olhos, ele não era o suficiente para eu conseguir vagas. Não é que ele não era o suficiente, como é que eu vou explicar? Por exemplo, o currículo aqui, como é que ele funciona? Muita gente, muita empresa trabalha com um sistema de leitura tipo um robô. E no Brasil isso não acontece tanto. Você manda o seu currículo e o empregador ali enxergou e vai te chamar para uma entrevista, sim ou não. Aqui não. Antes mesmo de talvez o recrutador ver o seu currículo, ele casa algumas palavras-chave da vaga com o seu currículo e vê qual que é a compatibilidade da vaga em relação àquele currículo. Então o que as pessoas fazem aqui? Elas meio que modificam o currículo a cada vaga que vai aplicar. E beleza, aí mesmo sabendo dessa informação e eu fazendo isso, eu não estava tendo resposta, não estava tendo resultado. E isso aconteceu por quê? Porque, por exemplo, o meu currículo, eu tinha feito ele na plataforma do Canva, né? Eu fiz meu currículo lá, tudo bonitinho. E aí ele tinha duas colunas, ele tinha uma coluna pequena aqui, que falava das minhas qualidades, e aqui da minha experiência, uma coluna maior. E aí, quando eu mandava para a plataforma do Indeed ou mandava para alguma empresa, alguma coisa assim do tipo, se não fosse por e-mail, até mesmo por e-mail, o que acontecia? O sistema não conseguia fazer a leitura direito do meu currículo. Então era como se fosse uma imagem em branco para eles, era como se eles não estivessem vendo nada. E consequentemente ninguém estava me ligando, porque eu estava esperando o currículo de uma forma errada e, cara, não estava dando resultado, obviamente. E uma outra coisa muito importante aqui no Canadá é o tal da cover letter, que é tipo uma breve apresentação sua em relação à vaga, por que você, né, tá se encaixando naquela vaga, e eu não fazia nada disso. Então isso, eu tenho certeza que diminuiu as minhas chances de alguém me chamar pra uma entrevista. Aí o que eu fiz? Eu contratei os serviços da Cibele, que eu estou extremamente satisfeita, gente, eu super recomendo. Eu vou colocar aqui embaixo o Instagram dela, é o Trabalhar no Canadá. E aí, gente, a gente teve 4 sessões e foi muito importante pra mim. O que a gente falou nessas sessões, tá? A primeira sessão, a gente fez, tipo, ela me perguntou o que eu gosto, quais eram as minhas experiências e blá blá blá. E mesmo que eu não tinha experiência, o que eu gostava, então foi praticamente uma sessão de autoconhecimento. Gente, às vezes a gente convive com a gente mesmo e a gente não sabe o que a gente quer, e é super normal isso. Então, às vezes a gente precisa de conversar com alguém que domina o mercado, que conhece, que sabe das habilidades que você tem, que você consegue fazer, para ela talvez te mostrar, olha, acho que esse é o tipo de vaga que você tá buscando. Ou ela te perguntar, olha, essa vaga que você tá buscando, e o que a Cibele fez comigo? Ela me mandou 3, eu contando para ela todas as minhas experiências, o que eu gostava, ela me mandou 3 tipos de vagas, e me perguntou 3 ou 4, e me perguntou assim, ó, qual dessas vagas aqui você se vê mais? Você gostaria mais de se posicionar no mercado? E aí, eu lendo tudo, na hora que eu bati o olho em uma, eu falei assim, cara, é isso. E aí, ela montou o meu resumê, ela montou o meu LinkedIn, ela montou minha cover letter, ela fez tudo pra mim, pra 1 ou 2 sessões depois, alguma coisa assim do tipo. E aí, então, eu tive a sessão de autoconhecimento, eu tive a sessão de que eu verifiquei qual tipo de vaga de fato eu queria atuar, e aí ela pediu uma semana para ela trabalhar nos meus documentos. E aí, quando eu tive esse material em mãos, gente, a minha vida mudou, cara. Eu sou extremamente grata a Cibele por ter feito esse trabalho comigo. E o que aconteceu? Ela me deu esse material e me ensinou, e na outra sessão ela me ensinou como que eu alterava tintim por tintim, se eu quisesse aplicar para um outro tipo de vaga, só para vocês terem uma noção. Eu inicialmente estava trabalhando com a Cibele para eu trabalhar na área de supply chain, que era a área que eu tinha mais experiência no Brasil. Porém, eu sou uma pessoa extremamente comunicativa e eu comecei a pensar assim, gente, como que eu vou simplesmente trabalhar numa empresa, atrás de uma cadeira ali, de uma mesa, e vou só negociar com fornecedores, sendo que eu tenho um potencial enorme, assim, de comunicação e de outras coisas que eu gosto de fazer, de ajudar pessoas, ajudar brasileiros,
vir e migrar para o Canadá, enfim. Comecei a pensar todo nesse universo, então ela me ensinou a modificar o meu resumê, meu currículo, para outros tipos de vagas que eu também teria interesse, que seria, por exemplo, na área da educação, que eu tenho interesse, seria na área de, sei lá, de agências, sei lá, de alguma coisa relacionada à imigração e algumas coisas assim do tipo. Então, isso eu fiz. Cara, tudo mudou. Aí, a partir do momento que eu modifiquei todos esses materiais e tive o material certo, pronto, aí só tinha uma coisa assim, duas coisas também que eu não sabia. Falei com ela, Sibeli, como é que eu faço abordagem fria? Como é que eu abordo uma pessoa, um CEO de uma empresa, ou uma pessoa de um RH, uma pessoa de um cargo maior para eu conquistar uma vaga? E aí ela foi me explicando, ela foi me ensinando, ela entrou na plataforma do LinkedIn, ela me mostrou. Gente, mudou a minha vida. Então eu comecei a colocar em prática tudo isso. E a última sessão era a sessão de entrevista, que ela me ensinou como responder alguns tipos de perguntas, tipo de postura e blá blá blá. Coisas assim que a gente vê na internet, mas a gente vê de uma forma tão abrangente e ela foi tão específica para o meu caso e isso fez toda a diferença. Então vamos ao que interessa, né, gente? A partir do momento que a Sibeli mudou tudo isso, eu fiquei ainda um tempo em estado de choque, eu tava trabalhando na limpeza ao mesmo tempo e eu lembro que eu recebi uma ligação, era uma entrevista, a mulher me perguntou algumas coisas e, gente, eu dei uma má nota, porque assim, eu tava no meu horário de trabalho, eu acho que eu não tava assim no clima pra receber aquela ligação, e aí a mulher me perguntando algumas coisas e falou assim, olha, essa vaga aqui é uma vaga temporária, mas queria saber se você tem interesse. Aí eu falei assim, eu tenho interesse, até porque eu quero muito sair da limpeza. Tipo assim, eu mostrei pra ela que eu não tava 100% interessada na vaga, na verdade o meu interesse era sair da limpeza. E isso, cara, que amou meu filme, a mulher não queria nem conversar muito direito comigo, ela falou assim, não, então tá bom, obrigada, não sei o quê. Desligou o telefone. Ou seja, ela cortou a conversa porque ela viu que não valia a pena. E aí eu olhei pra dentro de mim e falei assim, cara, eu tô tão cansada, eu tô trabalhando na limpeza, tô trabalhando pesado. O que eu vou fazer? Eu preciso parar um tempo, me organizar. E foi isso que eu fiz. Eu terminei o trabalho lá, né, que eu tinha que fazer, que esse trabalho dessa limpeza que eu tinha pegado tava durando cerca de 1,5 semanas. E quando ele acabou, eu liguei lá pro office e falei assim, olha, ô fulana, eu prefiro ficar 1 semana em casa nessa próxima semana, porque eu preciso me organizar em coisas pessoais. Ela entendeu a minha situação, porque a empresa já sabia que eu estava procurando por outros tipos de emprego, e foi perfeito, cara. Eu tirei 1 semana. Gente, essa semana foi transformadora na minha vida. Por quê? Eu coloquei em prática o material que a Sibeli me entregou, eu coloquei em prática a abordagem fria que a Sibeli me ensinou, e eu fui, como é que eu vou dizer, eu não tô sabendo achar a palavra certa, mas eu fui mais agressiva no mercado. Aí o que eu fiz? Mandei meu resumê para as áreas que eu gostava, que eu tinha interesse. Gente, e nisso eu cheguei a procurar empregos até na área de Customer Service, não querendo dizer que é uma área pequena, mas não era a área que era meu objetivo final, porque eu queria sair da limpeza. E aí, gente, eu tava assim, meio que eu tava estimando que eu não tinha capacidade, às vezes, de conseguir um trabalho já top do jeito que eu queria. Então, isso daí foi um problema meu, sabe? Porque eu tava assim, gente, eu tava pra baixo, eu tava assim, cara, nem o McDonald's me quer, nem uma empresa, assim, que é tão fácil de conseguir emprego, não me quer, sabe? Então, assim, um emprego, assim, super fácil, teoricamente, de conseguir aqui no Canadá, né, pra quem tem visto de trabalho tudo bonitinho, é o de Customer Service, que você vai ligar, sei lá, trabalhando na empresa, sei lá, não quero falar o nome de empresa aqui, mas que você vai ligar e vai conversar com o cliente, é super fácil conseguir, e eu não consegui, tipo, não me deram respostas da entrevista, eu não evoluí na entrevista, acho que também porque eu não tinha o computador que eles precisavam, enfim, só sei que eu não evoluí. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar mais forte com a Sibeli sobre, né, o que eu queria, carreira, blá blá blá, material, abordagem, enfim, tudo mudou. E nisso, eu tinha contatado minha ex-chefe, falei com ela que eu não tava conseguindo, se ela tinha alguma coisa pra poder me indicar. Ela me indicou um monte de família, mas não era isso também que eu queria. Então, assim, essa 1 semana que eu parei pra olhar pra dentro de mim, eu vi um universo, assim, completo, assim, de oportunidades, cara. Eu que não tava sabendo me acalmar, parar, pensar, ver o que eu quero, quem que eu ia abordar, como que eu ia abordar. Eu não tava focando no meu objetivo de fato. E quando eu fiz isso, tudo se transformou. Então, eu acho que foi um conjunto de coisas. E também o que aconteceu, eu não posso deixar de falar, né, gente? Eu tenho uma fé muito grande, né? Eu acredito muito em Deus. Eu me ajoelhei um dia lá e falei assim, Deus, eu sei que o Senhor tá agindo, eu sei que em breve eu vou conseguir um emprego, mas eu não aguento mais. Por favor, me mostra, me dá uma saída.
passa na frente, tipo, que não seja eu, que seja o senhor que opere, né, nesse projeto meu de conseguir um emprego aqui no Canadá, porque, cara, eu lutei tanto, sabe? E aí tive uma conversa sincerona com Deus e aí ele agiu. Então, nessa uma semana que eu fiquei sem trabalhar, eu fiz vários contatos, eu recebi várias propostas de entrevista, eu fiz muitas conexões e algumas pessoas até falaram assim, Letícia, eu sou gerente em tal empresa, eu consigo isso. Várias pessoas começaram a me ajudar, as pessoas no Instagram começaram a me mandar uma vaga aqui, uma vaga ali. Só que nem tudo era relacionado à área que eu queria, então eu tinha que descartar alguma coisa e outra. Só sei que nessa semana aí que eu fiquei sem trabalhar, eu tinha 3 entrevistas agendadas e 2 eu tinha contato com o CEO, que eu consegui, né, fazendo relações, fazendo networking, e uma era direto também, era também com o CEO, que era o dono da empresa, porém eu não o conhecia ao vivo e a cores, né, eu nunca tive nenhum contato zero com ele. Então, eram 3 vagas em diferentes áreas, né, uma era na área de logística, o outro era na área educacional e o outro era na área, não quero falar, em uma outra área. Né, porque eu quero deixar um pouco oculta essa informação aqui dessa outra empresa. Enfim, eu tava com 3 tipos de entrevistas e aí eu fui evoluindo muito nessas entrevistas e no final das contas, uma, eu não fui na entrevista, eu liguei lá, eu entrei na plataforma lá e pedi pra cancelar porque eu tava muito cheia, porque eu acabei filtrando 2 empresas que eu queria muito trabalhar. E aí, no final das contas, eu tava com 2. E essas 2, eu acho que já tava assim meio que pra fazer uma proposta final. E aí, eu corri lá na outra que dessas 2, né, a que eu mais queria. Eu analisei toda a descrição da vaga, tudo que eu ia fazer. E, gente, se inscreve no canal, a doida, né? Se inscreve no canal, gente, não se esqueça, porque eu quero produzir muito conteúdo aqui pra vocês. Enfim, aí, falei, Sibeli, eu tô com 2 propostas, eu acho que eu tô na fase final das 2 etapas, mas eu quero muito a empresa tal. O que que eu faço? Ela falou, Letícia, eu acho que talvez está na hora de você dar um checkmate. Eu acho que você chegou num nível, assim, que você tem que chegar pra outra e falar assim, olha, eu quero muito trabalhar com vocês, tô tendo a proposta da outra. Gente, eu tava podendo escolher. Eu, tipo assim, cara, eu não tô nem acreditando, porque eu não tava conseguindo nada de nada e de repente eu podia escolher. E aí eu cheguei pra outra empresa e falei assim, olha, tem como me ligar, vamos conversar. Eu expliquei a situação, olha, eu acho que a outra empresa vai fazer uma proposta, mas eu queria trabalhar pra vocês, porque eu tô muito empolgada por causa disso, por causa daquilo, não sei o quê. E aí eu tava aplicando pra uma vaga específica, e aí ela me ofereceu uma coisa assim que eu até preferi. Ela me ofereceu uma vaga de trainee, e o que é o trainee, gente? O trainee é você passar um tempo, um período, né, durante esse programa de trainee, trabalhando em todas as áreas da empresa, uma de cada vez, né, a área financeira, a área de vendas, a área, sei lá, de suporte ao cliente, né, várias áreas para você se conhecer, para a empresa te conhecer, para você conhecer o todo da empresa e no final das contas, eles junto de você, né, junto do candidato, no caso que sou eu, decidir qual vaga que você quer ir de fato para ver se você fez a escolha certa. E tchanã! Eu consegui um emprego e eu tô muito feliz. Eu vou fazer 2 meses de trainee e depois desses 2 meses eu vou para a área definitiva. Eu já tenho uma área em mente, né, que eu quero trabalhar. Mas eu quero viver essa experiência com maior amor, né? Quero viver, gente. E eu tô muito, muito, muito feliz. Então essa foi minha saga do meu primeiro emprego. Eu não quero estender mais esse vídeo, porque eu não quero que ele fique muito longo, né? Apesar que ele ficou, porque eu tô muito empolgada com essa notícia. E eu vou trabalhar numa empresa canadense, numa empresa mega conhecida no Canadá, uma das topzeiras do ramo que eu vou trabalhar. Eu tô extremamente feliz, grata a Sibeli, né? Por ter me ajudado nessa trajetória. Cara, ela me acompanhou o trajeto inteiro e desde que ela colocou a mão as coisas começaram a mudar. Sou muito grata a Deus, né, que passou na frente, que eu pedi, ele realizou esse sonho, e sou grata às conexões que eu fiz, tá, gente? Porque conexão é tudo, network é tudo. Então, assim, mesmo que você tá trabalhando de caregivers, mesmo que você ainda não chegou aqui, tenta fazer networking, tenha uma postura profissional, fala das suas qualidades, sabe vender o seu peixe e tudo vai dar certo, assim como deu pra mim também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique aqui no joinha se você gostou e não se esqueça de se inscrever no meu canal. E eu tô muito feliz de compartilhar isso aqui com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.